Muito bem. Olá, galera. Fala aí, rapaziada do Terceirão do Camões. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, você aí, né? Cumprindo a nossa quarentena, nosso isolamento social, fazendo a nossa parte. Muito bem. Hoje a gente vai ter uma aula aqui dentro de um assunto que, na verdade, está dentro do seu capítulo 4 e aula 13, dentro do planejamento. E a gente vai falar aqui sobre uma questão ambiental urbana. São 3 aulas essa semana e a primeira aula a gente vai falar sobre a questão do lixo urbano. Bom, lixo é um assunto meio desagradável, ninguém quer falar sobre isso, né? É aquele tipo de assunto que a gente evita. Mas, na verdade, eu acho que esse é o grande problema. O fato da gente evitar o assunto faz com que a gente, na verdade, não lide com ele da melhor forma possível. Lixo, você acha que faz a sua parte, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Se você é um cidadão comum, você acha que no momento que você pega o seu lixo, bota dentro do saquinho plástico, bonitinho, que você comprou no mercado, tal, põe na lixeira, vai lá, abre a lixeira do seu prédio, pum, joga aquele saco de lixo lá dentro, fechou. Olha, eu sou um cidadão ambientalmente perfeito, fiz a minha parte. Só que você não se toca que esse lixo, na verdade, isso é talvez o primeiro caminho dele, né? Você não se toca que ele, na verdade, precisa ir para outro lugar, que ele vai ter que ser posto em algum lugar e que, no fundo, seja lá onde você colocar esse lixo, ele vai causar algum tipo de impacto no ambiente. Até porque, em qualquer lugar que a gente joga esse lixo, a gente vai estar jogando ele dentro do planeta Terra. Ainda não, e espero também que não, conseguimos mandar lixo para fora do planeta. Porque no momento que a gente começar a jogar lixo para fora do planeta, a gente daqui a pouco vai ser chamado lá por outros seres de outros planetas, de outras galáxias, vão bater aqui e perguntar, meu amigo, que história é essa de você estar poluindo, né, a galáxia, a Via Láctea? Vamos parar com isso. Já não basta poluir teu planeta? Aliás, um toque aqui, antes que eu me esqueça de falar disso, não deixe de assistir o filme Wall-E, aquele sobre um robozinho, um filme muito bonitinho, uma animação da Pixar, que fala sobre exatamente essa questão ambiental da produção de lixo no planeta. E é muito legal e aborda o assunto assim de uma forma muito interessante. Bom, mas vamos lá, que a gente tem um papo sério aqui para falar e, né, a gente precisa andar. Então eu vou compartilhar aqui minha tela com você para mostrar algumas coisas importantes. Primeiro, eu quero compartilhar minha tela com você para você ver o seguinte, está aí, ó, o capítulo 4 do teu livro, Problemas Ambientais e População e tal. O primeiro assunto é lixo. E primeiro aqui eu queria mostrar para você uma tabelinha, um gráfico bonitinho, que mostra basicamente qual é a composição básica do lixo do brasileiro como uma média, né? Então você está vendo ali naquele gráfico que, no final das contas, o que a gente mais produz de lixo, ou seja, 52% do lixo que a gente produz é de matéria orgânica. Bom, não preciso dizer aqui o que é matéria orgânica, né? É aquilo que a gente produz. Mas não é só o que a gente produz, mas assim, é resto de comida, resto de fruta, né? Em geral. E segundo material que a gente mais descarta é papel ou papelão. É importante você registrar isso para você começar a valorizar, né? Caramba, então peraí, eu jogo tanto papel fora assim. E esse papel, na verdade, ele pode até, né, ser reciclado depois, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, e terceiro material que a gente mais aqui descarta, no gráfico aí está mostrando, que ele classifica como outros. Mas tem plástico, tem metal, tem vidro. E a gente tem que entender que o fato da gente descartar e jogar fora, como eu disse, isso vai para algum lugar. Que lugar é esse? Para onde que isso acaba indo de alguma maneira? Então, vou compartilhar aqui outra imagem com você, para você ter uma noção de que, no fundo, a gente acaba jogando o nosso lixo normalmente no lugar errado. Lugar errado, esse aí, ó.
Deixa eu botar aqui até para cá minha janelinha aqui, ó. Vou até aumentar ela para você me ver mais bonito. Isso aqui é uma imagem típica. Aliás, essas imagens que aparecem aqui na tela para você são típicas imagens do que a gente costuma fazer com lixo. Ou seja, a gente joga o lixo numa parada chamada lixão ou vazadouro a céu aberto. O que significa céu aberto? Significa o seguinte, que a gente, no fundo, está jogando isso num lugar sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de proteção. E que fica ali exposto para que qualquer pessoa chegue, para que animais cheguem, para que pássaros, urubu, rato, e isso é um problema. E pessoas, porque infelizmente tem gente, a gente vive num país pobre e a gente tem uma camada da população que é tão miserável que muitas vezes vive de ser catador de lixo. Isso já foi inclusive tema de documentário, novela, né? Aquela novela Avenida Brasil falava sobre pessoas que viviam num lixão. A gente lida com isso de uma forma muito cínica, eu diria para você, porque o que eu falei, você tem noção de que o lixo que você joga fora vai parar num lugar desse? Não, mas você também não se importa, porque tudo que você não quer é que isso fique perto da sua casa. Ah, eu não quero morar perto de um lixão, porque o cheiro é ruim, porque vai ter doença, porque vai ter gente, vai ter um bando de catador, eu não quero ver nada disso. Então, a gente acaba, o lixo é um exemplo do nosso cinismo social. O que a gente faz com ele? Não importa, contanto que seja longe de mim e que eu não sinta a existência dele. Esse é o jeito errado. Por que é errado? Vários motivos. Primeiro, proliferação de doenças. Segundo, isso aí produz uma substância extremamente tóxica chamada chorume, que é aquele caldo nojento, fedorento do lixo, que tende, nesse caso aqui, ó, você está vendo que tem o solo aqui, isso vai infiltrar no solo, isso além de contaminar o solo, contamina o lençol freático, né? E acaba que é um problema ambiental, né, absurdo. Proliferação de doenças, como eu já falei, né? Rato, bicho, mosquito, cheiro. Então, assim, tudo errado. Bom, se está tudo errado, é porque deve existir um jeito certo de fazer as coisas, né? E o jeito certo de você destinar lixo é basicamente esse aqui, ó, que é o diferente. Olha que bonito, olha que diferença quando você compara essa imagem com essa imagem. Então, isso aqui é o que a gente chama de lixão. Isso aqui é o que a gente chama de aterro sanitário. Aliás, esse aterro sanitário que aparece aí nessa imagem é o aterro sanitário no Rio de Janeiro. Olha como ele é feito, olha que bonitinho, olha como ele é completamente diferente. Como é que é feito isso daí? Você vai colocando lixo, em cima do lixo você põe terra, né, e vai botando mais lixo e mais terra, mais lixo e mais terra, e você, principalmente, uma coisa que você tem que fazer é proteger o solo. Ou seja, você precisa pôr uma camada de alguma substância, algum produto que seja impermeável para impedir que aquele chorume infiltre no solo, contamine o solo e, por sua vez, contamine também o lençol freático. E outra, você vai colocando terra e lixo, terra e lixo até um limite. Chega um determinado momento que você atinge um limite máximo e que você então tem que tampar aquilo tudo ali e trocar de lugar. Veja bem, a primeira coisa que eu falei para você, enquanto eu vou mostrar aqui uma outra imagem, inclusive uma imagem que tem no teu livro, é mostrar para você que, no fundo, não existe maneira de você lidar com o lixo sem impacto nenhum. Ou seja, o aterro sanitário também provoca impacto? Provoca. Então, olha aqui, isso aqui é um esquema mais ou menos como funciona um aterro sanitário. Olha lá, está no teu livro, uma camada impermeabilizante, o lençol freático está lá embaixo, né? Aí você vai colocando terra e tal, e vai, camada de lixo, terra, no final. Você consegue até plantar alguma coisa ali, e você tem que ter drenos. Por quê? Para evitar que aquele chorume, aquele material vá infiltrando no solo, ele vai drenando. Ok? Então, veja bem, é uma obra, é um investimento, evita a maior parte dos impactos ambientais, mas não é impacto zero. Com certeza, alguma coisa isso daí vai provocar no meio ambiente. Mas é muito melhor e é uma saída muito mais interessante do que simplesmente jogar e descartar no lixão. Bom, aí você vai dizer assim, Alexandre, essa tua preocupação aí com relação ao lixo é baseada em que quantidade? Eu não tenho noção exatamente do quanto que eu produzo de lixo.
Então, eu queria ter essa noção. Bom, você não mede isso, a gente não costuma medir, mas tem alguém que mede. Então, eu fiz um levantamento aqui, para você ter uma ideia, né? Um levantamento da revista Exame, do quanto que o brasileiro, em média, produz de lixo por cidade. Né? Em média, o brasileiro produz 1 quilo e uns quebradinhos de lixo por dia. Se você imaginar, bom, vamos arredondar para 1 quilo. Se você imaginar que a população brasileira tem 220 milhões de habitantes, isso significa que a gente produz 220 milhões de quilos de lixo por dia. Lembrando que a maior parte disso daí é lixo orgânico, depois papel, depois outros, como plástico, metal, vidro e tudo mais. Isso é por dia, meu amigo. Como é que a gente resolve? Como é que a gente lida com isso? Então, só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, isso é importante que você entenda, porque existe uma diferença entre lixo gerado, lixo coletado e destinação final adequada. Então, o que é lixo gerado? É quanto que a gente produz. Soma tudo que você joga fora, papel, resto de comida, papel higiênico, tudo que a gente, né, descarta diariamente. Quanto que a gente produz isso no Rio de Janeiro? Isso aqui, se eu não me engano, é de 2015, não é tão atual, tá? Mas é próximo. 21 mil, arredondando, 21 mil toneladas de lixo por dia que a gente gera na cidade do Rio de Janeiro. Tá? A gente tem na cidade do Rio de Janeiro aproximadamente, se eu pensar só na cidade, 6 a 7 milhões de habitantes, pensar no Rio de Janeiro como um todo, dá uns 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes. Tá? 21 mil toneladas de lixo por dia. O que a gente consegue coletar disso? 20 mil. Ou seja, 1.000 toneladas de lixo aproximadamente não são coletadas. Ou seja, esse lixo fica onde? Na rua, jogado. Legal? Para quem, né, tiver que conviver com isso, infelizmente. Agora, desse lixo coletado, então bonitinho, o coletor resolveu? Não, porque boa parte dele é coletado e é jogado no lixão. Ou seja, das 20 mil toneladas coletadas, está aqui, 13.900, vamos arredondar para 14 mil toneladas são destinadas de maneira adequada, ou seja, num aterro sanitário. O que significa que 7 mil toneladas por dia são jogadas de forma inadequada, ou seja, num lixão. A gente não tem noção disso. 7 mil toneladas de lixo por dia. Quanto que a gente produz de lixo per capita? 1 quilo, né, e 300 gramas de lixo por dia que cada cidadão do Rio de Janeiro produz. Agora, Alexandre, solução para isso existe? Não é só solução, o lixo é um problema. Mas o que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, tá, e aí, o que eu faço? Mas eu tenho que jogar lixo fora. Ok, mas a gente então precisa produzir menos lixo. Como produzir menos lixo? Essa pirâmide aqui dos 5 R's do lixo zero, isso é importantíssimo. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e, por último, reciclar. A gente sempre pensa em reciclagem como a primeira opção, mas ela é a última. Antes, a gente tem que pensar em maneiras de produzir menos lixo. Outra, recusar produtos que produzam muito lixo. Para que eu preciso de tanta embalagem? Para que eu preciso levar o saquinho plástico para casa? Para que eu preciso dessa garrafa, né, que eu jogo fora e não uma garrafa que eu reutilize? Reduzir, ou seja, quanto menos a gente consumir, menos lixo a gente produz. Reutilizar, dar novo destino às coisas que a gente iria jogar fora. E, por último, aí sim, depois que fez isso tudo, recicla. Só que a gente não consegue reciclar tudo. A gente recicla papel, a gente recicla vidro, a gente recicla metal, mas tem coisa que a gente, infelizmente, não recicla. E aí vai virando lixo diariamente. Valeu? Galera, grande abraço para vocês. Então, faz isso daí, aproveita para dar uma olhada e dar uma repensada no que você está fazendo em relação à questão do lixo. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom. Vou interromper aqui a nossa aula. Tchau, tchau.